Muito bem, vamos falar hoje sobre contraesterço. Para quem não conhece o conceito, porque quem conhece não vai achar nenhuma novidade no que eu estou falando. Eu fiz uma pequena gambiarrinha aqui no guidon com engasga-gato, depois eu explico o que eu queria com isso. Basicamente, a técnica do contraesterço é a melhor técnica para se fazer curva e para se desviar de obstáculos. Vou fazer uma demonstração de contraesterço aqui. Eu empurrei o manete da esquerda para frente e a moto deitou para a esquerda. Teoricamente, na nossa cabeça, se eu empurro o manete da esquerda para frente, a moto gira o guidão para a direita. Ou seja, a moto deveria girar para a direita, mas isso não acontece. São da física para isso, envolvendo o efeito giroscópico, força centrífuga, eixos, mas o mais fácil é demonstrar na prática. E para se acreditar que isso realmente existe, você só vai acreditar se você tentar fazer, porque você não vai enxergar aqui, por exemplo, o guidão girando para o lado contrário em que a moto está indo. Não consegui fazer isso. Essa é a minha ideia, colocando essa setinha no banco, esse engasgagato. Eu cheguei a pensar antes de subir na moto que se eu virasse um pouquinho o guidão, se eu empurrasse o guidão para a esquerda, eu conseguiria perceber o movimento do guidão na direção contrária à curva que eu estou fazendo, mas isso é impossível de se ver, não consegui. Nem no YouTube procurei algum vídeo que mostrasse isso, visualmente é praticamente impossível de se observar esse fenômeno. Pensei em algumas gambiarras para fazer para tentar demonstrar isso, mas acho que vai ser muito difícil. Para entender o conceito do contraesterço, você tem que fazer, tem que praticar, tem que ir para uma estrada muito tranquila, que não tenha movimento, e começar bem aos poucos, fazer movimentos pequenos como esse. Eu empurrei o manete para a esquerda, a moto deitou para a esquerda, para onde meu dedo está apontando lá. Dá para ver na setinha em cima do tanque que não há movimento observável do guidon, não dá para ver que ele vive por um lado para o outro. A moto simplesmente deita no movimento muito rápido, aplicando-se uma força muito pequena, muito sutil no guidon. Então, basicamente, se eu quero dobrar para direita, eu vou empurrar o manete da direita para frente e a moto vai deitar para a direita e a curva começa de maneira precisa e muito bem controlada. Se eu quero dobrar para a esquerda, eu empurro o manete, vou dobrar para a direita. Empurrei o manete, não consigo observar no movimento do guidão nada, mas instantaneamente ao empurrar um pouquinho o guidão, o manete da direita do guidão, a moto deita imediatamente e começa a fazer a curva. Para a esquerda a mesma coisa. Empurrei um pouquinho o manete para a esquerda, a moto deita para a esquerda e a curva começa a ser curva. Eu usei uma técnica de apontar para quando eu comecei. Eu apontava para o lado que eu queria fazer a curva. E para o lado que eu apontava, eu empurrava o manete. Mas você tem que empurrar de uma maneira muito sutil, muito leve. Não faça movimentos bruscos, senão você vai cair. Aqui eu fiz um movimento mais ou menos brusco, mas com total segurança, sem nenhum problema. Então, se eu quiser dobrar para a direita, fiz o movimento para a direita. É uma técnica excelente, é a melhor técnica para se usar para fazer curva. Todos os pilotos usam essa técnica. E para se desviar de buracos, ela é excelente. Aqui tem um exemplo claro de como se desvia rápido de um buraco. Eu estou indo numa estrada não muito ruim, desviei de um buraco, estava ali na esquerda. Esse é o buraco que eu desviei em cima dele, com muita precisão, a moto não se descontrolar. Vou desviar de outro buraco agora maior ainda. Estou indo em direção a ele só para mostrar, desviei e vou desviar de um outro buraco agora imediatamente. Então note que é bem preciso. Eu estava indo numa velocidade de uns 50 km por hora, 60 km por hora. Você faz uma manobra dessa aí com total segurança, com total precisão. Então vale a pena estudar um pouco o conceito de contraesterço, assistir alguns vídeos na internet sobre esse assunto. Você vai ver que a sua pilotagem vai ser completamente diferente do que era antes de praticar o contraesterço. A pilotagem fica super divertida, você começa a fazer curvas com total precisão, total domínio da motocicleta, você não se sente mais inseguro de saber se vai ou não vai conseguir fazer uma curva. Você vai parar de fazer curvas apenas jogando o corpo para um determinado lado, ou usando alguma outra técnica.
e utilizando o contra-esterço você vai fazer tudo com muita precisão. Aqui é quando o contra-esterço não funciona. Eu estou dobrando algumas esquinas aqui e dá para notar que eu viro o guidão, dá para perceber perfeitamente o guidão virando e a moto vira. Isso porque o contra-esterço começa a funcionar a partir aí de uns 35 km por hora. Antes disso, uma velocidade menor que essa aí, ele não funciona. Tem explicação da física para isso. Vou dobrar a esquerda, giro o guidão para a esquerda e a moto vai embora. Na estrada, se eu fizer isso aí, a moto vai dobrar para o outro lado. Esse é o conceito de contra-esterço. A gente pode falar mais sobre isso nos comentários, porque não é um assunto tão simples assim. Um abraço.